Manhã Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 25 minutos. Não sei você, Bárbara, mas história era a minha matéria favorita na escola. Sempre fui fascinada pelo passado, como as pessoas viveram, né, há séculos atrás e como moldaram o mundo que a gente conhece hoje. Mari, eu também sempre fui apaixonada por história, inclusive até a formação do meu pai, então você imagina os papos que a gente não tinha lá em casa, né? Assim, história acabava sendo a nossa principal pauta. E você tocou num ponto também muito importante, porque são as pessoas, né? Elas não só foram as responsáveis por grandes acontecimentos, transformações e ideias, como também são as pessoas que contam e recontam a história que conhecemos hoje. E nisso de contar e recontar, muito se descobre, né, e se redescobre do passado. Isso aí. Será que a história é imutável? Será que tudo realmente aconteceu como é contado nos livros de história? E o que isso diz sobre o nosso presente e futuro? São muitas perguntas que deixam a gente com a pulga atrás da orelha, mas a professora de história, Fernanda Galinari, está aqui para nos ajudar nessa missão. Então, bom dia, Fernanda, é um prazer te receber. Bom dia, Mari, bom dia, Bárbara. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui hoje. A gente também. Isso aí, Fernanda, muitos episódios, né, da história tem diferentes versões, tem às vezes um herói que no final acaba virando vilão e vice-versa, né? Por que esse ruído acontece, né, com relação à forma com que algo é contado, como era contado e como é contado hoje? São só interpretações diferentes ou tem mais por trás disso? Bom, é uma pergunta muito ampla, né? Eu vou tentar resumir um pouco para facilitar. O papel do historiador é muito relevante para a gente tentar não ter heróis e não ter vilões, porque o historiador ele precisa trabalhar sempre com imparcialidade. Ele não pode trazer os sentimentos, nem deixar a opinião colaborar com aquele trabalho que ele está ali fazendo, realizando, né, ao escrever a sua tese ou a sua dissertação ou qualquer outro tipo de pesquisa. Porém, tem muitos aspectos que fazem com que o historiador tenha algum problema no meio dessa caminhada, no meio dessa produção, e com isso talvez a gente crie algumas rotulações, né, como heróis ou como vilões, como você mesmo falou, Mari. Por exemplo, né, as fontes que a gente trabalha, as fontes historiográficas, elas podem se perder no meio dessa caminhada, então acaba tendo uma lacuna, né? Muitas das vezes acaba tendo uma lacuna que não facilita ali na hora dessa produção. Então o historiador que já tem essa tendência, já está conhecendo aquele protagonista, aquele personagem principal ou aquela época principal que ele está ali estudando, ele precisa tentar arrumar um meio de que não tenha essa lacuna que está ali presente, não interfira diretamente nesse resultado final do trabalho. Mas é um trabalho muito difícil, porque quando os meus alunos me perguntam, eu sempre falo que é quase uma investigação, né? O historiador é quase um investigador da polícia, ele tem que estar ali sempre de olho no que vai estar ali presente, no que a gente pode encontrar, onde a gente pode buscar essas fontes, para tentar sempre ser o mais imparcial possível. Mas essas rotulações de vilões ou heróis acaba sendo construída pela pessoa que está lendo. Muitas das vezes não é pelo historiador, é o leitor que faz essa definição. Né? A interpretação às vezes vem ali do interlocutor, né, de quem realmente está lendo. E você falou sobre a questão da imparcialidade, Fernanda, a constante atualização também. Ela é necessária quando se fala de história no ambiente escolar? Com certeza, a atualização é extremamente importante, né? Vou dar um exemplo, a Idade Média, por exemplo. Eu trabalho com 7º anos, com a Idade Média, e a Idade Média, por muito tempo, se a gente for pegar os livros didáticos, sei lá, da década de 80, da década de 90, a gente vai perceber que a Idade Média é sempre tratada como a Idade das Trevas, né? Esse termo que hoje já não é mais inclusive utilizado. Levava muitas vezes esse subtítulo. Exatamente, vinha Idade Média, a Idade das Trevas, perfeito. E hoje as pesquisas mostram que foi uma idade, né? É um período histórico que trouxe significativas contribuições, principalmente no campo artístico, no campo literário. Então, a gente não pode rotular a Idade Média como Idade das Trevas, como por muito tempo foi colocado. Então, os livros hoje já trazem essa modernização que é fruto de um trabalho historiográfico. Vários trabalhos historiográficos. Então, a atualização ela é extremamente importante, por isso que a valorização, né, dos estudos historiográficos, hoje as universidades cada vez mais valorizando, né, e dando espaço para os historiadores estarem fazendo essas pesquisas, facilitam bastante para essa modernização e para deixar o estudo mais interessante, né, para esse aluno querer realmente estudar aquele
aquele período, se interessar por aquele momento. Até porque se não houvesse essa necessidade de atualização, não teria porquê. Os historiadores teriam esse trabalho todo, né? De ter justamente reestudar, absoluto, né? Exato, reestudar momentos históricos que já foram estudados. Sim. Por exemplo, a Idade Média. Já estudou, então por que vai continuar estudando? Justamente porque existe como atualizar, encontrar mais informação e até mudar a forma com que a gente enxerga, né? Que está mais relacionado à nossa mentalidade de hoje do que ao que aconteceu no passado, a forma com que a gente vê do que com o que realmente estava acontecendo lá. Muda a perspectiva, exato, né? Essa própria ideia de chamar de Idade das Trevas tem muito mais a ver com a nossa visão sobre o que aconteceu lá do que sobre o que realmente aconteceu lá, exatamente, é a visão contemporânea, né? As pessoas que não têm esse olhar, vamos colocar assim, historiográfico, ela pode cometer muitas das vezes o que a gente chama de anacronismo, né? Que é não se colocar no lugar daquelas pessoas. Muitas das vezes, quando eu vou explicar qualquer conteúdo na sala de aula, eu sempre falo assim, vamos tentar se colocar no lugar dessas pessoas, dessa época, porque fica parecendo que essas pessoas estão fazendo coisas que não condizem hoje com o que a gente falaria que é o correto ou que é o errado, ou que poderia estar melhorando ou não, né? Então é muito complicado as pessoas não cometerem um anacronismo. O historiador tem essa relevância ao fazer essa pesquisa para não cometer esse anacronismo e conseguir realmente compreender todas essas perspectivas do passado, né? Tudo que aconteceu. E, Fernanda, existem muitos episódios e até mesmo personagens da história que acabam, às vezes, se tornando mitos, né? E até coisas que depois a gente descobre que não aconteceu exatamente daquele jeito, né? Então, isso também é uma questão, uma curiosidade. Tem algum exemplo que você possa dar pra gente nesse sentido? E, além disso, dicas pra gente não ficar refém aí desses mitos, né? Dessas coisas que a gente fica na cabeça achando que aconteceu daquele jeito, mas, na verdade, não é bem assim, né? Com certeza, Mari. A gente tem vários exemplos, né? Mencionei agora a Idade Média, que por muito tempo não tinha outra perspectiva em relação a ela. Vou trazer um personagem que eu acho que todos conhecem, que é o Cristóvão Colombo, né? O Cristóvão Colombo, ele é reconhecido, né, como um grande descobridor da América. Por muito tempo ele foi apenas glorificado por isso, né? Uma imagem extremamente positiva de uma liderança. E hoje nós já temos pesquisas que mostram uma outra perspectiva, que ele realmente tem essa relevância, principalmente pensando a sua coroa, né, a coroa espanhola, que foi quem proporcionou as viagens e todos os benefícios que foram acarretados à Espanha naquele momento, né, a esse Estado moderno que ainda estava em formação. Mas, em contrapartida, a gente hoje reconhece que essa chegada, não apenas do Cristóvão Colombo, mas dos colonizadores em geral na América, elas violaram os direitos humanos dos nativos desse território, né? Então, hoje a gente, quando as pesquisas historiográficas, elas percebem, né, que há necessidade de trazer mais de uma perspectiva para o leitor que está ali naquele momento, ter essas duas interpretações e perceber realmente que a necessidade de entender essas duas perspectivas e criar suas conclusões, né? Então, o historiador ele não pode simplesmente chegar e falar que o Cristóvão Colombo foi o grande descobridor da América e isso trouxe benefícios e só, né? Porque tem o outro lado dos nossos nativos que muitas das vezes é esquecido, né? Não é falado, não é relembrado, né? Então é importante trazer essas duas perspectivas sempre, né? E além desse olhar também, né, Fernanda, em relação a algumas figuras que foram marcadas de uma determinada forma e um tempo depois a gente descobre que não era bem assim, algumas outras também são apagadas da história, né? Isso acontece muito quando a gente faz esse retrospecto de figuras que você vê que tiveram ali um papel determinante, mas que às vezes não estão no livro. Com certeza, com certeza. Posso dar um exemplo pessoal? Deve. O meu personagem, o protagonista da minha pesquisa de doutorado, o Carlos Lacerda, ele foi um político central do século XX e a gente tem, assim, quase que praticamente nada escrito em relação a ele, né? E ele teve participação desde a década de 30 na política brasileira, quando ele vai ter conflitos pessoais com Getúlio Vargas, posteriormente com Juscelino, depois com João Goulart, vai ter uma participação significativa na ditadura militar e ele simplesmente parece que não existiu,
né? Eu falo isso com precisão, porque eu estudo já há 10 anos o mesmo assunto, né? Então, são personagens, não estou dando um exemplo dele, mas poderia enumerar inúmeros outros personagens, figuras políticas que precisam ser, não só figuras políticas, né? Mas qualquer tipo de protagonista da história que precisa realmente ser estudado, mas como eu falei, hoje as universidades estão cada vez mais apoiando esses historiadores, apoiando essas pesquisas, para que a história realmente não tenha lacunas, né, em nenhum momento. Existem muitos exemplos também de pessoas que às vezes são vistos como os únicos protagonistas, sendo que na verdade foi um esforço coletivo, né? E tem todo um grupo de pessoas por trás e parece que só aquela pessoa foi responsável por uma mudança que precisou de anos, décadas e muita gente para fazer acontecer, e é legal a gente sempre ter esse olhar, né? Porque quando a gente está lendo um livro de história, estudando história, a gente não está lendo um livro de ficção, em que tem ali um protagonista que é aquele protagonista que a gente está acompanhando pela história. A gente está entendendo o mundo, né? Entendendo a nossa realidade, e assim como o nosso mundo hoje é feito de muita gente, no passado era a mesma coisa, Com né? certeza. Então, esse olhar tem que estar sempre aberto para isso. E eu acho que é legal a gente falar um pouco também sobre essa questão da importância da história para além da escola, como uma forma de construção individual e social também, né? O que você pode falar com a gente sobre isso? Não, sem sombra de dúvida. Assim, quando eu vejo pessoas que se interessam pela história, não apenas quando estão, né, no âmbito escolar, eu percebo que essa pessoa ela tem um embasamento para falar, para conversar, para trazer opiniões, fazer críticas. São pessoas mais críticas, né? São pessoas que conseguem dialogar sobre qualquer assunto. É impressionante, né? E isso começa realmente na escola. Tem um repertório, né? Exatamente, tem um repertório. Então, consegue conversar com qualquer pessoa, né? Independente do cenário que a pessoa está inserida ali naquele momento, ela vai conseguir conversar, porque são pessoas críticas, que conseguem falar sobre qualquer assunto, né? E quando eu falo crítico, não é querer criticar qualquer coisa, né? É ser conseguir conversar sobre aquilo ali, conseguir ter a sua opinião e conseguir ter exemplos coerentes para estar ali. Exatamente. Então, começa realmente na escola, né? Eu percebo que lá no Fundamental, anos finais, que a gente chama hoje, no antigo Fundamental 2, os meninos ali no 8º, no 9º ano, eles já começam a ter uma opinião, já começam a criar esse senso crítico, e o professor de história tem, assim, muita importância nesse momento, porque esses alunos acabam querendo até mesmo copiar o que aquele professor tá falando ali na frente, e o meu papel, eu percebo muito isso, que o meu papel naquele momento é não deixar esse aluno querer ter a mesma opinião que eu, mas ter esse senso crítico, né? Criar esse senso crítico. Será que aquilo ali que ela está falando é realmente coerente, ou tem eu preciso saber mais e criar a minha própria perspectiva, né? Então, começa ali na escola, mas esses alunos que conseguem sair da escola, ir para a universidade, independente do curso que for fazer, continuar sempre interessado, né, em qualquer pesquisa, em qualquer estudo, com certeza vai ter, eu acredito que muitas chances, muitas possibilidades, né, que outros talvez não tenham naquele momento. Mas essa abertura que você dá também só comprova a boa professora que você é, porque essa abertura, né, e essa lucidez diante de um fato e proporcionando ao aluno que ele tenha esse senso crítico e não que ele simplesmente reproduza o que você está ensinando, né, isso é mérito realmente de um bom professor, e comprova também a importância dessa figura, né, à frente dos assuntos. Porque o professor é esse caminho para que a gente tenha acesso, né, a determinadas informações. E se ele traz essa lucidez e essa claridade para a gente conseguir ter acesso a essas informações, o mérito, né, acaba sendo nosso de forma autônoma. A gente consegue ir fazendo o nosso próprio caminho, né? E muitos professores, em compensação, eles acabam só ensinando, né, de forma até muito imperativa, e aí você simplesmente reproduz, mas você não para pensar, né, e para analisar. Com certeza. Eu tento sempre ouvi-los muito. Hoje em dia a gente tem um determinado conteúdo, né, de acordo com as habilidades que a BNCC traz para cumprir, mas eu sempre tento ouvi-los muito, porque são crianças que estão ali prestando atenção, te admirando muitas das vezes. Eu percebo muito essa admiração por parte deles, e eu quero sempre estar
tentando perceber se realmente tudo que eu estou falando ali e que se eles também conseguiram ter aquele senso crítico, né? Então, as diversas atividades em sala de aula, até mesmo fora da sala de aula, elas vão possibilitar esse aluno criar suas próprias conclusões, né? Criar seu próprio senso crítico. Isso aí, e eu acho que é legal a gente falar muito sobre essa questão da história como uma forma de a gente entender o nosso mundo contemporâneo, né? Entender as diversas camadas da nossa realidade, do mundo de hoje, da mesma forma que as pessoas que estão vivendo no passado, aquela é da realidade presente delas, né? De que forma que essas duas coisas se refletem uma na outra, o passado e o nosso presente, nosso mundo atual. Nossa, reflete o tempo todo, né? A gente só consegue entender e perceber a realidade do Brasil, do continente europeu, em geral, em todos os países do continente europeu, dos Estados Unidos, enfim. A gente só consegue perceber a nossa realidade, né? Tudo que a gente está inserido hoje, estudando o que aconteceu anteriormente. Então, a gente conhece as grandes potências, né? Conhecemos também os países subdesenvolvidos e vem do nosso passado, vem dos problemas que nós enfrentamos no século XX, né, que foram problemas gravíssimos, não apenas o Brasil, mas o mundo em geral passaram por muitos problemas, né, desde a Primeira Guerra Mundial até as ditaduras que foram inseridas em vários países do continente americano, europeu. Então a gente consegue perceber que hoje a gente tem situações que refletem diretamente essas situações anteriores, seja politicamente falando ou economicamente falando. Qual que é a importância desse entendimento do passado quando a gente fala do cenário político? A gente estava falando anteriormente, a gente consegue perceber todas as ideologias que foram sendo criadas, né, baseadas ali anteriormente a todos os conflitos, todas as situações que cada país foram adquirindo, né? Então é importante a gente tentar analisar tudo isso a fundo para não cometer os mesmos erros agora no presente e muito menos no futuro. A gente sabe, o historiador ele consegue criar conclusões, principalmente quando as pesquisas estão interligadas no cenário, por exemplo, econômico, do que realmente funciona e do que realmente não funciona, né? Então, se hoje essa perspectiva ela deveria ser colocada, por exemplo, dentro do nosso cenário político, pensando no nosso país. O problema é que muitas das vezes isso não acontece, né? Essas pesquisas elas não são reaproveitadas ali dentro desse cenário, né? Não costumam estar inseridas nessa realidade, né? O que acaba não contribuindo para algo que poderia ser extremamente importante, né? Para algo que poderia realmente trazer mudanças significativas. Então, são pesquisas realísticas que precisavam ser inseridas, né, nesse cenário para que as coisas funcionassem um pouco melhor. Então, eu acredito que quem consegue inserir, né, essas pesquisas, perceber o que aconteceu, o que realmente vale a pena ser reproduzido novamente ou o que não vale a pena ser reproduzido novamente e tentar chegar numa melhor solução possível, pensando também nas possibilidades futuras, né, o que poderia melhorar ali para as possibilidades futuras. E para o melhor funcionamento dessa máquina, né, que é o nosso país. Que é tão difícil, né? Deve ser muito difícil, né? Chegar no melhor resultado. Com certeza, isso que você falou das ideologias é muito interessante pensar, porque a gente estuda, né, essas ideologias políticas que surgiram em determinados momentos históricos como reflexo da sociedade daquele tempo, Sim. né? E independente do viés dessas sociologias, dessas ideologias, a gente percebe que muitas delas ainda existem até hoje, né? Sejam de forma ideológica, realmente sendo aplicadas, e isso só reflete as formas com que talvez o nosso mundo atual ainda seja semelhante com como era daquela época, porque se ainda é discutido as mesmas coisas que eram discutidas naquela época, quer dizer que muita coisa ainda existe hoje e, ao mesmo tempo, muita coisa já se aconteceu no passado, já se aprendeu que não dá certo, e é importante a gente olhar para o passado para falar, gente, vamos lá, a gente já viu que não dá certo, então vamos tentando cometer o mesmo erro. Então é ver as diferenças e as semelhanças, que são ambas importantes para a gente conseguir entender esse presente. E você falou da questão econômica, que é muito interessante falar sobre isso também, que muita gente pensa que quando a gente fala de economia, a gente está falando só de números, só de dinheiro, só de gráficos, mas a história também é muito importante para entender a economia atual, né? Muito, muito.
a gente consegue perceber perfeitamente o motivo dos países ainda serem subdesenvolvidos, né? E também o motivo dos países desenvolvidos continuarem cada vez mais crescendo, né? Pensando na economia, né? Então, esses países subdesenvolvidos, eles precisavam cada vez mais perceber o motivo deles estarem nessa situação ainda. E a gente só percebe isso estudando os fatos anteriores, o que aconteceu anteriormente, né? Então, ao perceber o que aconteceu anteriormente, a gente conseguiria ter uma vazão de dados, né? Do que a gente pode fazer ali para melhorar essa situação porque, né, a nossa moeda, por exemplo, ela mudou inúmeras vezes, né? Então, e a gente vê que não é apenas essa mudança que traria um resultado positivo. Então, é importante a gente tentar voltar um pouquinho atrás para perceber o que poderia melhorar para agora, né? E no bloco anterior a gente falou, né, sobre a importância da matéria História no colégio para esse desenvolvimento, né, de cidadãos críticos que tenham essa consciência. E qual que é a importância, Fernanda, da parceria da família com o colégio nessa empreitada? Porque eu me lembro de, por exemplo, considerando, né, que o meu pai é formado em estudos sociais, a gente se divertia assistindo documentários. Então, assim, eu era aquela criança que adorava assistir Revolução Francesa. Aquela coisa assim improvável, amava, porque era um momento gostoso em família e que, além de tudo, eu estava ali, né, me envolvendo com fatos históricos. Então, qual que é a importância da família nesse envolvimento aí com a história na empreitada? Os pais precisam estimular cada vez mais, né? E hoje a gente tem recursos midiáticos, assim, que desde jogos, né, vamos falar que, né, os jogos que podem ali atrair um pouco mais, né, dependendo da faixa etária, até livros, né, vamos pensar em livros como o mangá, por exemplo, que também hoje em dia contribuem muito com fatos históricos, não é apenas ficção, até mesmo séries grandiosas, né, filmes que podem ali ajudar e contribuir para esse menino fechar com chave de ouro aquilo que foi aprendido ali na escola. Porque muitas das vezes o tempo é curto para o professor, então fica faltando principalmente as curiosidades, né? O professor chega, muitas das vezes, consegue falar, relatar os fatos que aconteceram e pronto, né? Então é importante para que essa família cria esse engajamento com essas crianças e ajudar também o professor. Acho que ajuda totalmente o professor. E muda, né? Inclusive, o ambiente em casa, né? Com certeza, né? Vai ter um diálogo gostoso, né? Os pais vão conseguir interagir ali com esses meninos. Então, muito, essa parceria família-escola tem que existir não apenas nessa situação, né? Pensando na história, mas em qualquer outra disciplina que está ali sendo aplicada, né? Você falou contribui muito. Você falou das diferentes mídias, a Bárbara citou os documentários, você falou até dos livros, mangás, enfim. E é muito interessante ter realmente essas diferentes mídias como uma ferramenta de complementar esse estudo, de transformar esse estudo, essa matéria, engajar mais na matéria. De forma até mais lúdica, né? Exato, e aí só reforça ainda mais a importância desse senso crítico, até mesmo para a pessoa conseguir identificar que às vezes alguma coisa está sendo retratada de uma forma um pouco enviesada, ou um pouco fora, né? Tipo assim, eu acho que não é bem assim, né? Ter esse senso crítico é importante até mesmo para esses momentos, e eu acho que torna ainda mais satisfatório quando você está assistindo um filme. Eu, por exemplo, adoro história da moda, e quando eu vejo filme de época, eu acho muito satisfatório quando eu identifico alguma coisa no figurino que aquele conhecimento partilhado, né? Não era bem assim, essa peça, o espartilho não era usado diretamente em cima da pele, gente, tá errado. Então, dá uma certa satisfação de falar, olha só, eu sei, eu entendo, então eu tô conversando com essa mídia, além de simplesmente consumindo, né? Eu tô tendo ali uma troca. Então, eu acho que isso constrói ainda mais essa experiência, e além de ter essa questão desse entendimento de outras culturas, né? A história também tem esse papel, né? Entender a história é fundamental também pra gente conhecer outras culturas para além da nossa, né? Nossa, essa parte da cultura, eu acho que é um dos mais importantes. Vou colocar como mais, porque fica parecendo que eu estou restringindo, né? Mas o aluno, né? O professor, quando tenta ali demonstrar uma outra cultura, e essa cultura, ela abrange desde a religião até os costumes e práticas, né?
né? Então, esse menino ele vai ter uma nova perspectiva daquilo que ele não conhecia, vai construir um senso crítico em cima daquilo também, né? E principalmente vai criar um respeito, é o que eu mais tento trazer para esses alunos. É criar, acima de tudo, um respeito assim, sobre essa cultura que não é parecida com a sua, muitas das vezes você nem conhece, já está ali tendo um pré-julgamento, isso acontece muito, né? Então, os meninos desde o 6º ano, hoje é impressionante, os livros didáticos, né, já passaram por várias reformas. Então, hoje, desde o 6º ano, o menino ali com 11, 12 anos, ele já vai conhecer culturas que não tem nada a ver com a que ele está inserido, né? Vão conhecer religiões que não tem nada a ver com o que ele está inserido, né? O 7º, por exemplo, aprende sobre o islamismo. Toda vez que eu começo a trabalhar islamismo na sala de aula, a primeira reação é sempre que são pessoas não apenas diferentes, mas que causam mal a outras, né? E quando eu tento demonstrar para eles que aquilo ali não é verdade, que tem toda um contexto por trás e que infelizmente a gente tem um grupo pequeno de muçulmanos, né, que são xiitas, que fazem realmente que causam ali problemas, eles começam a criar uma nova perspectiva, né? Já tive resposta das famílias falando que não sabiam, não tinham conhecimento e que o menino chegou contando, que chegou feliz, que falando, legal, né? E assim, é importante, né? Não apenas nessas questões religiosas, né? Quando a gente vai estudar a religião africana, que também muitas das vezes é sempre vista como algo do mal, né? Como algo errado, mas também essa parte cultural, né? Esse aluno quer também, muitas das vezes, inserir essa cultura que ele não conhecia na sua agora. E esse menino vai ficando cada vez mais completo, na minha opinião, né? E rico ali por dentro. Isso é muito interessante. E eu, como vejo eles desde pequenininho, né? Até o 3º ano, né? Vou acompanhando essa evolução, né? O quanto esse menino vai mudando essa perspectiva, criando esse engajamento, é muito gratificante, que é a melhor parte da minha profissão. E, Fernanda, quando a gente fala de política, né, é uma linha muito tênue, porque hoje estamos na era, né, da polarização, dos extremos. E de que forma a história vai ter esse papel na formação de uma identidade nacional, considerando, né, esse contexto que a gente vive hoje, como eu falei? Mais uma vez eu volto naquele aspecto que a gente precisa estar sempre mostrando os dois lados. Porque igual você falou, a gente está hoje extremamente divididos, né? Isso é muito ruim. Um pré-adolescente, um adolescente, ele não consegue criar ainda um senso crítico do que está acontecendo, né, no nosso cenário político, por exemplo. Muitas das vezes ele escuta não só da família, escuta talvez na televisão, escuta talvez de um vizinho e uma pessoa que ele admira, e aquilo ali vira como base, né? Então o papel do professor, não apenas o professor de história, né, mas aí já com parceria com outros professores, é trazer para esse aluno, né, essa mudança necessária, né, para ele criar a sua, né, independente se vai ser favorável ou não com o da família, né? Esse menino precisa perceber e criar a sua própria identidade, né? E também perceber que os dois lados vão ter coisas boas e ruins, né? Hoje está faltando isso. Hoje as pessoas, quando elas escolhem um lado, elas se cegam. Elas se cegam. O outro lado é totalmente errado, está sempre sendo criticado, não fez nada de bom, e o que não pode ser feito, né? Então a escola, ela tem esse papel importante de mostrar para esses meninos, né, que a gente tem os dois lados sempre, né? Então e fazer esse menino perceber, né, até mesmo os motivos da gente estar passando por isso agora, né? Quando a gente começa a estudar o século XX, principalmente, a gente consegue perceber e compreender os motivos da gente estar nessa situação atual. É aquele dominózinho que a gente bate e vai desencadeando as coisas até chegar no que a gente está hoje. E agora vamos falar um pouquinho do futuro, porque a gente sabe que o passado que a gente conhece é por causa das pessoas que registraram, que contaram, as pessoas que estudam e recontam, né? E o futuro vai ser contado com base naquilo que a gente deixa hoje. É uma grande responsabilidade, né? Nossa, é uma grande responsabilidade. E vai ser difícil, né? O historiador que estuda o presente, ele tem muitas dificuldades, porque qualquer personagem, né, qualquer protagonista tá vivo e tá acontecendo. Então, é muita responsabilidade esse historiador que estuda esse presente.
e pensar como vai ser abordado tudo isso no futuro, né? É muita responsabilidade. Obrigada, viu, Fernanda, pela sua participação. Eu fiquei agradeço. sabendo que mobilizou os alunos, né, para te assistirem. Então, vou mandar um beijo especial. Quero mandar um beijo para todos os meus alunos, né? Eu sou extremamente feliz na minha profissão, não imagino fazendo outra coisa. E, enfim, é muito bom ser professor. E eles têm muita sorte. Então, obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço. Galinari, professora de História, que estava aqui ensinando a gente, né, e nos relembrando da importância da maneira como a história é contada e do nosso senso crítico sempre ativo, né, para não se deixar levar por qualquer interpretação. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Muito meninas. obrigada.